Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos ao vivo nesta quarta-feira, 29 de maio. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Não saia daí, porque nossos repórteres irão nos mostrar o que anda acontecendo na capital paulista e também tem previsão do tempo. Prepare o casaco e o guarda-chuva antes de sair para o trabalho e fique com a gente. Eu começo falando sobre um menino de 8 anos que foi atingido por uma bala perdida durante um tiroteio na Grande Vitória. Os moradores do bairro vivem com medo. Em menos de um mês, 4 pessoas foram assassinadas. As marcas dos tiros ficaram pela parede. O projétil na rua indica que uma pistola .40 foi usada no ataque. Uma equipe da divisão de homicídios esteve no local para a perícia. Um menino de 8 anos, que é autista, foi atingido na coxa por uma bala perdida. A criança havia acabado de descer do ônibus junto com a mãe, bem aqui neste ponto. Andaram até um pouco mais à frente, quando ele foi atingido por um tiro de raspão na coxa. Segundo testemunhas, os disparos partiram de um veículo vinho, modelo Gol, que já estava andando aqui na região. A criança foi socorrida para esse hospital particular na Serra. Por todo o bairro, o que impera é a lei do silêncio. Moradores assustados não gravam entrevista, mas confirmam um clima de terror na região. Em menos de um mês, já foram mais de 4 assassinatos no bairro das Laranjeiras. Na noite desta segunda, uma troca de tiros deixou um rapaz de 20 anos ferido. No último dia 29, nossa equipe esteve no bairro. Marlon Martins da Silva, de 27 anos, e um jovem de 16 anos foram assassinados com vários disparos. A disputa pelo tráfico de drogas entre duas gangues rivais seria o motivo para tanta violência. Um homem suspeito de ter cometido 2 assassinatos em Canoas, no Rio Grande do Sul, foi preso tentando se esconder em São Paulo. César Augusto Machado, de 40 anos, passou por 3 cidades da Grande Porto Alegre e em Curitiba antes de tentar fugir para a capital paulista. Ele foi preso em Registro, no interior do estado. O suspeito é acusado de matar Fernanda Lima Chaves, de 29 anos, e Felipe dos Santos Moreira, de 24. Uma terceira pessoa também foi baleada por ele, mas sobreviveu. Segundo a polícia, as vítimas estavam com o acusado num carro quando houve uma discussão por causa da venda de um terreno e César Augusto atirou contra elas. Para a polícia, o suspeito disse que os tiros foram disparados por homens em um veículo que passaram pelo local. Mas testemunhas e imagens de câmeras de segurança desmentem essa versão. A perícia também apontou que os disparos foram feitos dentro do carro. César Augusto Machado, que já tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, estelionato e ameaça, foi levado para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Foi encontrada morta a jovem Rafaela de Campos, que estava desaparecida desde domingo em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela havia saído para fazer uma prova de vestibular. Amigos e familiares estavam todos ainda muito abalados. Arrasado mesmo, porque não tem explicação, né? Nós estamos todos sem chão, tudo. Nós não tem nem palavra para dizer um para outro que a gente está desconsolado mesmo. Rafaela de Campos sumiu no último domingo depois de fazer uma prova de vestibular nessa faculdade no centro de Sorocaba. Imagens das câmeras de segurança da instituição mostram que uma jovem deixa o local por volta das 6h30 da tarde. Ela atravessa a rua e entra em um carro. A família desconfia que essa seja Rafaela. O corpo foi encontrado dentro do rio Sorocaba por pedestres, próximo à Avenida São Paulo. Homens do Corpo de Bombeiros tiraram a jovem da água, já sem vida. O corpo foi reconhecido pela família e passou por uma autópsia no Instituto Médico Legal de Sorocaba. A causa da morte foi afogamento, mas a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, investiga o caso como homicídio. A linha já, pelas próprias circunstâncias do encontro do corpo, já está delimitada, a DIG assumiu o caso, como homicídio. A cidade tem muitas câmeras, então com certeza alguém viu, alguém sabe alguma coisa. Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, mais um caso de feminicídio. Um homem matou a mulher a facadas e depois ainda tentou suicídio. Eu converso ao vivo com o repórter Marcelo Bittencourt, que está de volta de suas merecidas férias e que acompanha o caso. Marcelo, bom dia. A polícia já sabe o que motivou o crime?
Excelente dia para você também, Analice. A polícia trabalha aí com a hipótese que recebeu essa informação de familiares que esse caminhoneiro identificado aí como Vladimir Oliveira Silva, de 53 anos, estava desconfiando da ex-mulher. Na noite de ontem, por volta das 8h30, ele estava em um bar ali na região, estamos falando de Guarulhos, na Grande São Paulo, estava em um bar quando percebeu a chegada da esposa, pegando uma carona com um colega de trabalho que também mora ali na região. Ele ficou completamente transtornado, foi para a residência ali, começaram a discutir e foi nesse momento que ele pegou uma faca e teria golpeado aí o tórax e também o pescoço da esposa, a Kelly Silva, de 31 anos. Tudo isso aconteceu, Analice, na frente dos 3 filhos do casal, de 4, 5 e 12 anos de idade. Vizinhos escutaram os gritos, um deles invadiu a casa, conseguiu retirar as crianças, mas já o caminhoneiro acabou tentando suicídio, ele mesmo se esfaqueou. Polícia Militar foi acionada, corpo de bombeiros ali no local, os paramédicos conseguiram estabilizar os 2 feridos, eles foram socorridos a hospitais ali mesmo de Guarulhos, na Grande São Paulo. Infelizmente, a Kelly, de 31 anos, mãe de 3 filhos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o caminhoneiro segue internado em estado grave, portanto, mais um crime lamentável, feminicídio e motivado por um ciúmes doentio. Caso que foi registrado no 2º Distrito Policial em Guarulhos. Ana. Obrigada, Marcelo. Marcelo Bittencourt continua aí com a gente e traz outras informações a qualquer momento. A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira a 2ª fase da Operação Cronos. Mais de 960 pessoas suspeitas de homicídio e feminicídio foram presas em 21 estados, além do Distrito Federal. No Pará, policiais usaram drones para o monitoramento da ação. Trata-se da maior prisão de homicidas no estado do Pará decorrente desta operação. Até dentro do presídio, os agentes cumpriram mandados. A Operação Cronos foi coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil com o apoio do Ministério da Justiça e teve como alvo os suspeitos de crimes hediondos, como homicídio e feminicídio. No Rio de Janeiro, entre os detidos na operação está Manuel Avelino de Souza Júnior, acusado de matar e esquartejar a estudante Mateusa Passarelli Simões Vieira, na zona norte da cidade, no ano passado. No Amapá, um dos suspeitos chegou a jogar um revólver neste córrego para evitar a prisão. Ao todo, 968 pessoas foram presas na operação desta terça-feira. A maior parte delas por homicídio. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará foram as que registraram os maiores números de prisões e apreensões. A Operação Cronos foi realizada em 21 estados, além do Distrito Federal. A primeira fase foi em agosto do ano passado. Na época, mais de 1.000 pessoas foram presas. O corpo do cantor Gabriel Diniz foi enterrado nesta terça-feira em João Pessoa, na Paraíba. O artista morreu depois da queda de um avião em Sergipe. Amigos e parentes do cantor se reuniram numa despedida marcada por muita emoção e homenagens. O dia estava amanhecendo quando o corpo de Gabriel Diniz chegou. A Polícia Federal está trabalhando com a aeronáutica para investigar as causas do acidente que também matou 2 pilotos no interior de Sergipe. O avião de pequeno porte não tem caixa preta. Testemunhas afirmam que a aeronave soltou peças antes de cair no mangue. As primeiras partes dos destroços do monomotor PT-KLO começaram a ser retiradas da área do acidente por volta de 11 horas da manhã desta terça-feira. As investigações estão sendo feitas pela Polícia Federal e por técnicos do Seripa, órgão regional do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O depoimento de moradores vai ajudar no trabalho dos peritos. Essa pescadora viu o momento exato em que o avião caiu, praticamente no quintal da casa dela. Ele vinha abaixo e ele desviou aqui e caiu aqui atrás da minha casa. E a gente saiu correndo, um procurando o outro.
Por volta de 12:30 desta segunda-feira, o avião com o cantor Gabriel Diniz e 2 tripulantes caiu aqui, a cerca de 100 metros desta casa do povoado de Porto do Mato, no município de Estância, a aproximadamente 70 quilômetros de Aracaju, capital de Sergipe. Segundo moradores, partes da aeronave se soltaram mesmo antes da queda no mangue. Em Maceió, as operações do Aeroclube de Alagoas, proprietário do avião, foram suspensas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Segundo a ANAC, o aparelho só poderia ser usado em voos de instrução e não tinha autorização para operar como táxi aéreo. Um diretor do Aeroclube disse que Gabriel Diniz era amigo de um dos pilotos e teria pego uma carona. Mas no vídeo gravado dentro do avião, ao lado dos tripulantes que também morreram no acidente, Gabriel Diniz afirma que estava pagando pela viagem. Tive que pagar os custos, você tem que dar esse presente pra mim aí. Pera aí, dona Lívia. O pai do piloto, Gabriel Abraão Farias, disse no velório do filho, em Maceió, que o cantor fretou o avião para viagens de ida e volta entre Maceió e Salvador. O valor foi 4 mil reais, ele falou para mim. Vou abastecer também o avião que ele pediu para abastecer e depois do show ele pagaria tudo. O Aeroclube de Alagoas afirma que vai colaborar. A ação foi confirmada pelo governo de São Paulo e envolveu as polícias estadual e federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Exército. Os presos que já ocupavam o comando da facção criminosa são Márcio Domingues Ramos, o Sombra, Wilber de Jesus Mercedes, o Pirajuí, e Valdeci Francisco da Costa, conhecido pelas iniciais CI, de Circuito Integrado. Eles foram transferidos para presídios federais em uma operação sigilosa no dia 15 de maio. Uma ação conjunta da Polícia de São Paulo, Polícia Federal e Exército Brasileiro. Agora já são 25 ex-comandantes do PCC que estão em prisões federais. Segundo o Serviço de Inteligência, os 3 assumiram o posto de Marcos Camacho, o Marcola, e de outros 21 integrantes do grupo, que estão isolados em presídios federais há mais de 3 meses. Wilber e Valdeci foram alvos da Operação Etos em 2016, que atingiu 54 acusados, entre eles 14 advogados e o vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP. Márcio sempre foi homem influente no crime organizado paulista. Apontado como traficante de drogas e de armas, ele chegou a ficar entre os 20 homens fortes da facção. O setor de inteligência da administração penitenciária quer impedir que a facção volte a ter um chefe com poder de definir as ações do bando criminoso. A ordem é transferir para presídios federais de segurança máxima qualquer preso que despontar como o novo comandante do PCC dentro das penitenciárias. Também foram transferidos para penitenciárias federais os 9 presos considerados mandantes dos massacres que resultaram na morte de 55 presos em 4 presídios no Amazonas. O governador Wilson Lima solicitou a prorrogação por mais 12 meses da presença da Força Nacional no estado. Em frente ao Instituto Médico Legal de Manaus, o sofrimento dos parentes dos presos mortos nos massacres. Caminhões frigoríficos foram alugados para armazenar os corpos. Em 48 horas, 55 presos foram mortos em 4 presídios do estado. Logo depois do massacre ocorrido no último domingo, durante o horário de visitas, uma onda de assassinatos assustou a população. 6 homicídios foram registrados em bairros da periferia de Manaus. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, confirmou a abertura de 20 vagas em presídios federais para a transferência dos chefes da facção criminosa que disputa pelo controle do tráfico de drogas no Amazonas. 200 presos que são considerados alvos das ações criminosas foram colocados em celas individuais. 9 presos considerados mandantes dos massacres foram transferidos para presídios de segurança máxima em outros estados. Até o fim desta semana, outros 20 serão remanejados. Ainda há pouco embarcaram 9 presos para presídios de segurança máxima. Mais 20 já foram autorizados e esses 20 desembarcam amanhã. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai enviar uma força-tarefa de intervenção penitenciária para atuar no estado. 120 militares devem chegar nos próximos dias.
De acordo com o Grupo Conectas de Direitos Humanos, o Complexo Anísio Jobim tem capacidade para 454 presos, mas está com o dobro da capacidade. Segundo o governo, a facção criminosa que briga pelo controle do tráfico de drogas no estado ordenou os massacres dentro e fora dos presídios. Sim, são brigas de grupos rivais por vendas de drogas, pontos de vendas de drogas, por comando de drogas, né? Mas, assim, temos que fazer nosso trabalho, temos que fazer os procedimentos e temos que garantir com que a polícia esteja na rua a fim da população não entrar em pânico. Em Goiás, 18 detentos foram flagrados fugindo de uma penitenciária. As imagens são impressionantes. Os presos pulam o muro de uma casa que fica atrás da unidade prisional de Cristalina, próximo ao Distrito Federal. Eles saem correndo pela rua e alguns chegam a entrar em um carro. Pelo menos 6 fugitivos já foram recapturados. O ex-deputado estadual do Paraná, Luiz Fernando Ribas Carli Filho, se entregou nesta terça-feira para cumprir pena. Ele foi condenado a 7 anos, 4 meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto pela morte de 2 pessoas num acidente de trânsito em 2009. Carli Filho admitiu que havia bebido e dirigia em alta velocidade e com a carteira de habilitação cassada. E vamos falar de política. Representantes dos 3 poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, decidiram firmar um pacto pela retomada do crescimento no país. O documento está em elaboração e deve ser assinado em 15 dias. E vamos mudar agora um pouquinho de assunto e falar da chuva que castigou a cidade de Caraá, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Na única escola estadual da cidade, professores passaram a madrugada desta terça-feira tentando evitar o alagamento das salas. Mas mesmo assim, os alunos ficaram sem aula. Foi uma madrugada inteira de chuva forte. A partir das 3 horas da manhã, começaram os alertas sobre alagamentos na cidade de Caraá, que fica a 84 quilômetros de Porto Alegre. Foi em questão de 2, 3 horas de chuva e já começou a estourar a enchente aqui no rio, aqui no centro do Cará. Nesta escola estadual, o pátio se transformou numa cachoeira. Numa tentativa de preservar as salas de aula, os professores utilizaram nas portas essa espécie de espuma expansiva, muito utilizada na construção civil. Mesmo assim, a água tomou conta e a lama invadiu o pátio da escola. Pelo menos 1.500 alunos ficaram sem aulas nesta terça-feira. A limpeza já começou, mas não há definição sobre a retomada das aulas. Nós já limpamos agora uma parte, do que deu para fazer, mas ficamos sem água também. Então nós conseguimos tirar a lama das salas de aula, mas impossibilita de nós atendermos os alunos amanhã em virtude que nós temos que lavar a escola. Os ônibus que fazem o transporte dos estudantes tiveram dificuldade para trafegar pelas estradas de chão. A enxurrada também criou outro problema para o município. Pelo menos 500 quilômetros de estradas vicinais de chão batido e cheias de buracos, como esta daqui, vão precisar passar por algum tipo de reparo nos próximos dias. A prefeitura estima ter que investir no mínimo R$300 mil entre saibro e combustível para os equipamentos. O arroio Caraá chegou a transbordar e a ponte ficou submersa. Adair mora em frente ao córrego e já ajudou muitos motoristas em apuros com a elevação rápida do nível da água. O pessoal não respeita, vem e se toca dentro da água. Vem de San Antônio, de Alvorada, o pessoal de fora vem em cá e se toca dentro da água. Eu já cansei de tirar a gente aqui dentro da água. A preocupação da Defesa Civil é que continue chovendo nas cabeceiras do Rio dos Sinos e do arroio Caraá. E com isso, a enchente se intensifique. Se perceber que a água está entrando, sai, tenta ir para um local seguro para evitar que dê problemas maiores, O satélite mostra nuvens carregadas por todo o país. O avanço de uma frente fria provoca mudanças no sudeste. A chuva retorna sobre a maior parte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Na região sul, apesar das melhorias, pode chover de forma isolada no final do dia do Rio Grande do Sul até o Paraná. Nas regiões norte e nordeste, instabilidades tropicais provocam chuva volumosa desde o Amazonas até o Rio Grande do Norte.
Somente na região central é que uma massa de ar seco atua e mantém o tempo firme. Em Porto Alegre, a quarta-feira será de céu aberto, com máxima de 21. Em Cuiabá, a previsão é de calor intenso e os termômetros registram até 35 graus. Em Rio Branco, chove de forma isolada e faz 34. Na capital paulista, ocorrem pancadas de chuva e a temperatura cai, máxima de 26 graus. E vamos às notícias internacionais. Uma nova série de tornados provocou mais destruição no meio-oeste americano. 4 estados estão em alerta. O mais atingido pela tempestade foi Ohio. Pelo menos uma pessoa morreu e 130 ficaram feridas. De acordo com o Serviço de Meteorologia, foram registrados 53 tornados na região só nos últimos 2 dias. 13 ciclistas ficaram presos por cerca de 8 horas em uma estrada após serem surpreendidos por uma avalanche. O deslizamento de rochas aconteceu em um parque nacional no estado americano de Montana. Apesar do susto, ninguém se feriu. Depois das Filipinas, o governo da Malásia também decidiu enviar de volta cerca de 3.000 toneladas de resíduos plásticos não recicláveis para os países de origem. O lixo contaminado estava em dezenas de contêineres que tinham sido contrabandeados para instalações ilegais de reciclagem. E você vai ver a seguir, Operação Lava Jato. Justiça manda prender gerente de banco e doleiros suspeitos de fazerem parte de esquema que lavou quase R$1 bilhão. Ministério Público de Goiás denuncia o médium João de Deus mais uma vez por crimes sexuais. E no futebol, o Atlético Mineiro vence nos pênaltis e se classifica para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Não saia daí, o SBT Notícias volta já. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 4 horas e 25 minutos e faz 17 graus em Belo Horizonte. Foram enterradas 2 vítimas da chacina que deixou 4 mortos em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Segundo a polícia, o alvo dos criminosos sobreviveu. Foi uma manhã de muita dor para amigos e parentes de Janete Bezerra, de 59 anos. Muitos estão com medo de mostrar o rosto. É o tipo de pessoa sensacional, sensacional. Quem sobreviveu à chacina não conseguia conter a emoção. Sem explicação. A gente fica feliz por estar vivo, mas olha que parte de vocês que foi. À tarde foi enterrado o corpo de Valdir Pinto de Oliveira. Ele era compositor da escola de samba Porto da Pedra. O Valdir era um cara extrovertido, alegre. Onde ele estava não havia tristeza. Todos os compositores gostavam dele. Os amigos se reuniram para prestar a última homenagem do jeito que ele gostava. Para mim é irmão, mais do que irmão. Sabe, uma pessoa sábia, sabia de tudo, sabia conversar com tudo, não merecia isso. Entre os feridos, 2 deixaram o hospital nesta terça-feira. Outros 2 permanecem internados. Todos estavam em um bar de São Gonçalo no último domingo, em uma confraternização, quando homens armados com pistolas passaram atirando de dentro de um carro. 4 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. Para a Polícia Civil, o ataque ao bar tinha um alvo específico, que acabou sobrevivendo. As investigações apontam ainda que há uma guerra entre traficantes e milicianos na região. Em São Paulo, um ex-policial militar está no banco dos réus acusado de participação em uma chacina com 8 corintianos mortos. O crime aconteceu na quadra da torcida organizada Pavilhão 9 em 2015. Thaís Nunes. O depoimento é de quem quer retomar o rumo da vida. Eu peço justiça, que ela seja feita e que consiga dar um pouco de paz para as famílias. Isso não vai trazer de volta ninguém. Marco Antônio perdeu o filho de forma precoce. Marquinhos morreu com um tiro na cabeça enquanto pintava uma bandeira.
Difícil de falar. O crime aconteceu no dia 18 de abril de 2015, embaixo de uma ponte da Zona Oeste de São Paulo. Ali funcionava a sede da Pavilhão 9, uma das torcidas organizadas do Corinthians. 3 homens armados fingiram ser policiais, entraram na quadra e mandaram as vítimas se ajoelhar. 8 pessoas foram baleadas e mortas. Tipo o Estado Islâmico, né? Que põe o cara lá e atira. Rodney Dias dos Santos é acusado de planejar e executar a chacina. O julgamento do ex-policial militar começou depois de ter sido adiado 3 vezes. O júri é composto por 4 homens e 3 mulheres. São eles que vão decidir se o réu é culpado ou inocente. Uma testemunha que sobreviveu ao ataque aparece nessas imagens. O rapaz correu e diz ter visto por um buraco na porta Rodney atirar em uma das vítimas, Fábio Neves Domingos. De acordo com as investigações, Fábio, de 34 anos, era o único alvo dos assassinos. O Ministério Público sustenta que Rodney e Fábio tinham uma rixa antiga dentro da torcida e disputavam o controle do tráfico de drogas na região. As outras vítimas teriam sido mortas porque poderiam reconhecer os atiradores. O Rodney é uma pessoa extremamente perigosa. A expectativa de sair daqui com uma condenação expressiva e proporcional ao crime que eles cometeram. Rodney está preso há 4 anos. Ele foi expulso da Polícia Militar em 2004 por porte ilegal de armas e foi condenado logo depois pelo crime de receptação. Foi uma investigação que não buscou elementos sensíveis do crime, não identificou o carro dos matadores, não encontrou a arma do crime, não encontrou nenhum dado que pudesse envolver com certeza, e julgamentos criminais exigem certeza, a participação do Rodney nesse crime. Durante as investigações, o policial militar Walter Pereira da Silva chegou a ser preso, mas foi impronunciado em 2017. Ou seja, a justiça entendeu que não havia provas de que ele tenha participado do crime. Um terceiro envolvido na chacina nunca foi identificado pela polícia. Para as famílias das vítimas, é difícil ficar um dia sem lembrar do caso. É impossível. É impossível. Para mim, para a mãe, para o padrinho, para a madrinha, para os primos. Sofrem, vão sofrer sempre. Um homem foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na porta do prédio onde mora, no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. A ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o morador sendo perseguido pelo suspeito. No momento em que entrava no condomínio, o criminoso puxa a vítima pela mochila. O homem é ameaçado a todo instante. A ação dura menos de 1 minuto até que o rapaz é atingido com uma faca na nuca. Em seguida, o bandido escala o portão do prédio e consegue fugir. O morador de 21 anos foi socorrido por parentes a um hospital da região. As imagens devem ajudar a polícia a identificar o suspeito. O Ministério Público de Goiás denunciou o médium João de Deus mais uma vez por crimes sexuais. Essa é a 6ª denúncia por estupro de vulnerável. Os crimes teriam acontecido em uma sala privada durante atendimentos espirituais em Abadiânia. Segundo os promotores, João de Deus usava termos religiosos e fazia ameaças durante os abusos. O médium é réu em outros 8 processos. Ele sempre negou as acusações. Em mais uma etapa da Operação Lava Jato, a Justiça mandou prender 2 gerentes de banco e um doleiro suspeitos de envolvimento em um esquema que lavou quase R$1 bilhão. A gerente do Bradesco, Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca, foi presa em casa no Rio de Janeiro. O juiz Marcelo Bretas também determinou as prisões de outro gerente do banco, Robson Luiz Cunha da Silva, e do doleiro Júlio César Pinto de Andrade. Os 2 não foram encontrados pela Polícia Federal. O Ministério Público investiga se eles ajudaram a lavar dinheiro da quadrilha de doleiros descoberta na Operação Câmbio Desligo. O Bradesco informou que vai investigar internamente a participação dos funcionários no esquema. Disse ainda que está à disposição das autoridades.
A Justiça Federal de São Paulo decretou o bloqueio de 128 milhões de reais do deputado federal Aécio Neves. A ação faz parte do inquérito que apura o pagamento de propina feito pelo empresário Joesley Batista do grupo JF para cobrir despesas eleitorais da campanha presidencial de Aécio Neves em 2014. Em nota, a defesa do deputado afirmou que ele nunca foi acusado de ter se beneficiado pessoalmente do suposto pagamento e que vai recorrer da decisão. E vamos a outras notícias internacionais. A delegação dos Estados Unidos abandonou uma reunião da ONU presidida pela Venezuela. Os americanos exigiam que o país tenha representantes nomeados pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. No encontro que aconteceu em Genebra, na Suíça, estavam embaixadores dos países integrantes do Fórum do Desarmamento, um grupo criado com o objetivo de conseguir o controle de armas. Um novo projeto de lei retomou o debate sobre a legalização do aborto na Argentina. Do lado de fora do Congresso, centenas de ativistas protestavam pelo direito ao aborto nesta terça-feira. A Argentina permite a interrupção da gravidez apenas em casos de estupro ou risco para a saúde da mulher. No ano passado, um projeto similar chegou a ser aprovado pela Câmara, mas foi derrotado no Senado. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, voltou a dizer que não vai renegociar o acordo do Brexit feito com a primeira-ministra britânica Theresa May. O futuro do Reino Unido no bloco ficou ainda mais incerto após a renúncia da Premier. Os britânicos têm até o dia 31 de outubro para selar o divórcio com a União Europeia. Mackenzie Bezos, ex-mulher do dono da Amazon, prometeu doar metade da fortuna dela, estimada em 36 bilhões de dólares, para a caridade. A escritora se tornou a terceira mulher mais rica do mundo após o divórcio com Jeff Bezos. Agora vamos falar de futebol. No sufoco e com um show do goleiro Victor, o Atlético Mineiro avançou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. No tempo normal, o time mineiro fez 1-0 no União de Calera e devolveu o placar que sofreu no jogo de ida. Alejandro saiu do banco e marcou. A vitória por 1-0 dava ao Galo a chance de decidir nos pênaltis, e assim foi. Vitor mais uma vez brilhou e pegou todos os pênaltis cobrados pela equipe chilena. Fábio Santos, Luan e Léo Silva converteram para o Atlético e garantiram a classificação. Botafogo da Paraíba e Fortaleza decidem nesta quarta-feira em João Pessoa quem será o campeão da Copa do Nordeste pela primeira vez. Uma decisão inédita. Tanto o time paraibano quanto o cearense chegaram pela primeira vez à final da Copa do Nordeste. Cada um deles com apenas uma derrota na competição. Com um detalhe curioso, o Fortaleza do técnico Rogério Ceni só perdeu justamente para o Botafogo da Paraíba, ainda na fase de grupos, mas descontou no último encontro entre os dois. Para conseguir um resultado positivo, o Botafogo da Paraíba terá que superar a vantagem do Fortaleza, já que a equipe venceu a primeira partida da grande final. Se o jogo terminar em 1-0, segue para os pênaltis. Serão necessários 2 gols de diferença para o Botafogo garantir a vitória. Mas a estatística é favorável para o Botafogo, que venceu 5 dos 6 jogos que disputou no estádio Almeidão, palco da finalíssima desta quarta-feira. Antes da partida ser realizada uma homenagem póstuma ao cantor Gabriel Diniz, morto em um acidente aéreo. Gabriel era torcedor do Botafogo. A expectativa é lotar o estádio Almeidão. Mais de 9.000 ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente. E olha só, Neymar deixou o campo mancando no treino desta terça-feira na Granja Comari. Uma semana após o início da preparação do Brasil para a Copa América, apenas 16 convocados estão à disposição do técnico Tite. Depois da folga, Neymar retornou de helicóptero. O ex-capitão foi um dos últimos a se reapresentar na segunda-feira à noite. E Neymar acordou nesta terça-feira com o barulho do próprio helicóptero, que retornou para trazer o volante Arthur do Barcelona de carona. Só de vestir essa camisa já é um privilégio para poucos, ainda mais disputar uma competição
dessa grandeza em casa. Quem também chegou à Granja Comari foi o lateral Daniel Alves, o novo capitão da equipe. A escolha não foi por acaso. Do atual grupo, o jogador é o que mais vestiu a camisa da seleção, 138 vezes. Aos 36 anos, assume a função pela 5ª vez na era Tite. Daniel Alves seria inclusive o capitão na Copa do Mundo do ano passado, mas foi cortado por lesão. Com a camisa da seleção, o lateral foi campeão da Copa América em 2007 e da Copa das Confederações em 2009 e 2013. É uma sensação única, uma sensação que não nos queixaríamos se voltássemos a repetir, não. Também se apresentaram nesta terça-feira Felipe Coutinho, Éder Militão e Marquinhos. Agora já são 16 na Granja. Paquetá e Miranda são esperados nesta quarta-feira. Os que já estão aqui fizeram testes físicos no Centro de Excelência, uma espécie de academia avançada. Ali, Neymar e Daniel Alves mostraram que a sintonia entre eles continua fina fora e também dentro de campo. Mas nem tudo correu tão bem. Neste lance, Neymar chuta para o gol e sai mancando, para e se abaixa. Em seguida, deixa o campo andando lentamente. Depois se abaixa na placa de publicidade. Rodrigo Lasmar, médico da seleção, chega. Eles conversam por alguns segundos e deixam o campo juntos. A CBF informou que o camisa 10 teve um desconforto no joelho esquerdo e já iniciou o tratamento. Clubes de futebol e atletas estão envolvidos num escândalo de corrupção na Espanha. A suspeita é de que um esquema de manipulação de resultados. Ao todo, são 21 investigados por organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Até o momento, 6 foram detidos, entre eles Raul Bravo, que defendeu o Real Madrid entre 2002 e 2007. A polícia acredita que os suspeitos forjaram placares de jogos da 1ª e da 2ª divisão da Liga Espanhola nos últimos 2 anos para lucrar nas casas de apostas. Partidas do Valladolid, clube atualmente presidido pelo brasileiro Ronaldo, estão entre as investigadas. A Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira um programa para a renegociação de dívidas com atraso superior a 1 ano. A campanha vai durar 3 meses e deverá beneficiar 3 milhões de pessoas físicas e empresas. Os descontos podem chegar a 90% para pagamento à vista. Caminhões como esses são agências móveis para renegociar dívidas e já estão disponíveis em algumas grandes cidades. A dona Terezinha não perdeu tempo e veio resolver as pendências logo no primeiro dia. Era 1.200, foi para 700 e pouco. Para ficar livre da dívida, o pagamento só pode ser feito à vista. Os descontos variam de 40% a 90%, dependendo dos contratos e do tipo de operação de crédito. Eu já tive clientes do escritório que, inclusive, obtiveram esse benefício, foram lá e quitaram até por 90% da dívida, né? A maioria dos clientes deve, já com os descontos, cerca de R$2.000. Até às vezes a pessoa fica desempregada, não tem para pagar, acaba acumulando a dívida. E com 5 mil, muitos donos de pequenas empresas podem sair do vermelho. Os clientes também podem buscar os acordos pelo telefone, site ou redes sociais do banco. Cerca de 3 milhões de devedores poderão voltar a ter crédito. A Caixa, que recentemente anunciou um programa de demissão voluntária para 3.500 funcionários, espera arrecadar R$1 bilhão com a campanha, com duração de 90 dias. Dívidas com volumes maiores têm um desconto menor. Dívidas com valores menores têm um desconto maior. Por quê? Porque a população mais carente. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4h43 e neste momento faz 17 graus em Belo Horizonte. Está marcada para esta quarta-feira uma nova audiência sobre o caso da fisiculturista Renata Mugiati. Ela foi asfixiada e atirada da janela do prédio onde morava em Curitiba. 4 anos após o crime, o namorado dela, Rafael Sus Marques, que é réu do processo, ainda não... esquerdo e já iniciou o tratamento. Clubes de futebol e atletas estão envolvidos num escândalo de corrupção na Espanha. A suspeita é de que um esquema de manipulação de resultados. Ao todo, são 21 investigados por organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Até o momento, 6 foram detidos, entre eles Raul Bravo,
que defendeu o Real Madrid entre 2002 e 2007. A polícia acredita que os suspeitos forjaram placares de jogos da primeira e da segunda divisão da Liga Espanhola nos últimos 2 anos para lucrar nas casas de apostas. Partidas do Valladolid, clube atualmente presidido pelo brasileiro Ronaldo, estão entre as investigadas. A Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira um programa para renegociação de dívidas com atraso superior a 1 ano. A campanha vai durar 3 meses e deverá beneficiar 3 milhões de pessoas físicas e empresas. Os descontos podem chegar a 90% para pagamento à vista. Caminhões como esse são agências móveis para renegociar dívidas e já estão disponíveis em algumas grandes cidades. A dona Terezinha não perdeu tempo e veio resolver as pendências logo no primeiro dia. Era 1.200, foi para 700 e pouco. Para ficar livre da dívida, o pagamento só pode ser feito à vista. Os descontos variam de 40% a 90%, dependendo dos contratos e do tipo de operação de crédito. Eu já tive clientes do escritório que, inclusive, obtiveram esse benefício, foram lá e quitaram até por 90% da dívida, né? A maioria dos clientes deve, já com os descontos, cerca de R$2.000. Até às vezes a pessoa fica desempregada, não tem para pagar, acaba acumulando a dívida. E com 5.000, muitos donos de pequenas empresas podem sair do vermelho. Os clientes também podem buscar os acordos pelo telefone, site ou redes sociais do banco. Cerca de 3 milhões de devedores poderão voltar a ter crédito. A Caixa, que recentemente anunciou um programa de demissão voluntária para 3.500 funcionários, espera arrecadar R$1 bilhão com a campanha, com duração de 90 dias. Dívidas com volumes maiores têm um desconto menor. Dívidas com valores menores têm um desconto maior. Por quê? Porque a população mais carente. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4h43 e neste momento faz 17 graus em Belo Horizonte. Está marcada para esta quarta-feira uma nova audiência sobre o caso da fisiculturista Renata Mugiati. Ela foi asfixiada e atirada da janela do prédio onde morava em Curitiba. 4 anos após o crime, o namorado dela, Rafael Sus Marques, que é réu do processo, ainda não foi ouvido. O médico suspeito de matar e jogar a namorada pela janela do 31º andar está preso desde fevereiro. A prisão foi decretada porque, ao invés de comparecer a uma das audiências de instrução, Rafael Sus Marques estava jogando pôquer num torneio. O flagrante desrespeito à justiça não ficou barato. Quando ainda respondia em liberdade, o médico costumava sair do juizado pela porta dos fundos, sem falar com a imprensa. Na primeira vez em que ele foi preso, em 2015, a família de Renata Mugiati começou a ter esperanças de provar que a fisiculturista não cometeu suicídio, como o namorado alegava, mas sofreu uma barbárie e, ainda por cima, o caso teve o laudo de necropsia adulterado pelo legista Daniel Coleman, exonerado das funções após uma investigação da polícia. Ele agora responde pela falsificação, juntamente com o ex-diretor do IML, Francisco Miguel Silva. Se isso não tivesse acontecido, a gente já teria poupado 4 anos de processo. O Rafael já teria sido condenado. Uma farsa desmascarada principalmente porque um terceiro laudo de uma junta de peritos, feito após a exumação do corpo, comprovou que Renata foi asfixiada até a morte antes da queda. Essa história macabra da vida real, com tantas idas e vindas, envolve o sofrimento profundo das pessoas do círculo íntimo de Renata. A gente só quer pôr um ponto final na história para poder enterrar a minha irmã, porque a gente vive num velório constante. Nesta semana, um novo capítulo do caso Mugiati se desenrola. Será na quarta-feira, no mesmo endereço das audiências anteriores.
o Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Curitiba. O depoimento de Rafael Sus Marques não foi tomado em abril porque o Tribunal de Justiça ainda está decidindo se atende ao pedido da defesa, que não quer desmembrar o processo. Se o caso da falsa perícia correr junto com a acusação de homicídio, as audiências vão continuar, o que adia por tempo indeterminado o encerramento dessa fase. Tomara que com a punição ele aprenda alguma coisa e poupe as próximas namoradas dele, né? Porque até agora, todos os relacionamentos que eu soube que ele teve, enfim, a coisa foi meio esquisita. No Rio Grande do Sul, mais um caso de feminicídio. A polícia procura por um homem suspeito de matar a mulher dentro de casa. O crime aconteceu na cidade de Cidreira, no litoral norte do estado. A Câmara de Vereadores de Cidreira amanheceu fechada. O presidente da casa decretou luto de 2 dias após a morte da servidora Elizabeth Horley Moreira, de 53 anos. O corpo de Elizabeth foi encontrado dentro de casa pelo filho dela, de 19 anos. Ela foi enforcada com o fio do aparelho de DVD e tinha sinais de pancadas na cabeça. O principal suspeito é o marido, que fugiu. Foi bem premeditado esse crime. Ele pediu para... Estavam fazendo um almoço, pediu para o filho sair, pagar algumas contas, comprar um refrigerante. E ao retornar, o filho encontrou sua mãe já morta e seu pai já não estava mais em casa. Esta vizinha não ouviu qualquer briga. Ela conta que a família era reservada e Elizabeth muito vaidosa. A senhora nunca tinha visto nenhuma briga, nem nada? Nunca. Familiares disseram aos investigadores que o marido era ciumento e já tinha tentado matar a esposa 2 vezes, mas não havia registro das agressões na polícia. Às vezes a vítima ela se culpa muito pelo fato de ela tem vergonha de apanhar, tem vergonha, ela é uma pessoa conhecida, trabalhava na Câmara de Vereadores aqui na cidade, não quer trazer esse fato a público, né? A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira, mas no Rio de Janeiro a população terá mais 15 dias para se imunizar. É que a adesão no estado ficou bem abaixo da meta. Há um ano tratando... Está em primeiro lugar. É isso aí. Um diagnóstico do Instituto Ayrton Senna sobre a educação no Brasil mostra quanto o país perde a cada ano com 1,5 milhão de jovens que estão fora da escola. Um enorme prejuízo. Deixei a escola com 16 anos. Perde o Jean e perde o país. 151 bilhões por ano. É esse o valor que custa para o Brasil ter tantos jovens fora da escola. Por causa da elevada evasão escolar na adolescência, dos 3,2 milhões de jovens que completam 18 anos, 35% não terminam o ensino médio. O entregador Jean sabe exatamente o motivo que o fez deixar a sala de aula. Só não sabe quando vai conseguir voltar. Precisava trabalhar para poder pagar aluguel, para me sobreviver. Se eu tivesse estudo, eu estava tendo um salário bom para mim. O estudo mostra ainda que, sem formação, esse jovem se torna um profissional menos qualificado, com poucas oportunidades de trabalho e salários baixos. Quem ganha pouco precisa de mais ajuda pública, o que eleva os gastos do governo com assistência. Para piorar o cenário, o país sofre uma redução de produtividade entre os jovens. E assim, um problema puxa o outro. Quem sai da escola mais cedo vai cuidar menos da saúde, vai ter mais problemas de saúde, o que vai custar mais para a sociedade. Com menor escolaridade você vai atrair menos investimentos, portanto o crescimento econômico deve ser menor. São Paulo é o estado brasileiro com a maior rede de ensino do país. Para evitar a evasão, hoje em 3,8% no ensino médio, a tentativa do governo é tornar as aulas mais atrativas. Quando você fala de uma disciplina de projeto de vida, ele vai ajudar o jovem a olhar mais do que só o curtíssimo prazo, aquilo que está ali, né, imediato para ele, e vai olhar também no futuro dele, né? Atrativo e cheio de oportunidades é o que espera para o futuro o Jean. Voltar a estudar de novo, né? Esse é o sonho da minha filha de 6 anos, quanto a minha esposa também. E o seu? Também. E vamos agora direto conversar com a repórter Fernanda Trigueiro, que nos traz informações sobre o tempo em São Paulo. Fernanda, bom dia. Quem vai sair de casa nesta quarta-feira tem que se preparar para quê? Frio ou calor? Ou os dois, hein?
Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Vai ter que se preparar para o frio, para o calor e também para a chuva que vai persistir durante todo o dia. Ana, a Defesa Civil, inclusive, já deu alerta de chuva forte, principalmente na Zona Sul e também na Zona Leste aqui da capital. A gente está na Zona Oeste e agora a chuva apertou de vez, viu, Ana? A previsão é que chova durante toda essa quarta-feira, mas as temperaturas vão começar a subir. A mínima hoje aqui na capital é de 19 graus, mas à tarde deve esquentar, a máxima vai chegar aos 26 graus. Ontem a temperatura subiu, o sol saiu, foram mais de 27 graus, 27,2 graus. Para hoje, então, vai continuar um dia bastante abafado, mais um dia também com muita chuva. Na quinta-feira, essa chuva deve dar uma trégua, mas amanhã a gente atualiza para vocês. Hoje não é dia de andar de patinete nem de bike aqui pela cidade, por conta, então, dessa chuva que deve continuar ao longo de todo o dia, mas a gente lembra o pessoal que está acompanhando a gente aqui no SBT Notícias que a partir de hoje começa a valer a nova regulamentação para bicicletas e também para patinetes aqui na capital paulista. A gente vai lembrar então que agora o uso do capacete é obrigatório. Também não pode circular de bicicleta e nem de patinete pelas calçadas. A máxima de velocidade permitida é de 20 km por hora e os patinetes só podem circular nas ciclovias e ciclofaixas ou em ruas onde a velocidade máxima permitida para os veículos é de 40 km por hora. A gente lembra que a multa é de R$ 100 a R$ 20 mil para usuários e também para as empresas. Ana, volto com você. Obrigada, Fernanda. Uma boa quarta-feira para você. E olha só, um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um criminoso em Divinópolis, no estado de Minas Gerais. Câmeras de segurança registraram a ação. O casal entra no carro sem notar a aproximação do rapaz de moletom, que chega rapidamente. O bandido vai até o motorista e anuncia o assalto. É possível ver que a vítima se assusta e parece procurar por objetos para entregar ao ladrão. Mas saca um revólver e desce do veículo atirando. Um comparsa do criminoso consegue fugir. O homem corre em direção ao bandido e continua a disparar. As imagens foram feitas por câmeras de segurança próximo a este bar, na região central de Divinópolis. Segundo a PM, o rapaz que atirou no bandido é um policial militar de Mateus Leme, que estava de folga. Já anunciou o assalto com uma arma em punho e recomendou que ele entregasse a chave do veículo. Ele rapidamente desceu do carro, e se identificou como policial militar e efetuou um disparo, tendo em vista que esse autor estava apontando a arma para ele. Depois da tentativa de assalto em frente ao bar, o bandido desceu correndo a Avenida 7 de Setembro em direção à linha férrea, que fica logo abaixo, mas foi perseguido pelo militar e baleado, caiu a poucos metros daqui. As marcas de sangue ficaram na calçada. De acordo com o SAMU, Jefferson Bernardo da Silva, de 21 anos, levou um tiro no peito e foi socorrido, consciente, para a sala vermelha do Hospital São João de Deus. Ele já foi preso outras vezes pelo crime de roubo. Ele possui 21 anos de idade, passou por uma cirurgia no hospital e agora se encontra sob observação. Ele foi liberado da escolta policial e agora está sob a escolta dos agentes penitenciários. O soldado que atirou no criminoso foi levado para o batalhão da PM para prestar esclarecimentos. Foi feita a prisão em flagrante dele e depois, posteriormente, ao término da PF, ele foi liberado e agora ele vai responder no âmbito da Justiça Militar. Moradores da região onde o crime aconteceu dizem que os assaltos por aqui se tornaram frequentes. É muitas pessoas diferentes, talvez até de bairro diferente, a gente não conhece, entendeu? E aparece na área aqui, entendeu? E a gente fica com medo de andar nessa área aqui, principalmente à noite. Deu à noite aqui, a gente procura nem passar nessa área. Um homem suspeito de ter cometido 2 assassinatos em Canoas, no Rio Grande do Sul, foi preso tentando se esconder em São Paulo. César Augusto Machado, de 40 anos, passou por 3 cidades da Grande Porto Alegre e em Curitiba antes de tentar fugir para a capital paulista. Ele foi preso em Registro, no interior do estado. O suspeito é acusado de matar Fernanda Lima Chaves, de 29 anos, e Felipe dos Santos Moreira, de 24. Uma terceira pessoa também foi baleada por ele, mas sobreviveu.
Segundo a polícia, as vítimas estavam com o acusado num carro quando houve uma discussão por causa da venda de um terreno e César Augusto atirou contra elas. Para a polícia, o suspeito disse que os tiros foram disparados por homens em um veículo que passaram pelo local. Mas testemunhas e imagens de câmeras de segurança desmentem essa versão. A perícia também apontou que os disparos foram feitos dentro do carro. César Augusto Machado, que já tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, estelionato e ameaça, foi levado para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Eu fico por aqui, obrigada pelo seu carinho. Agora você fica com Cássio Zeiman, que traz os seguintes destaques. Em meio a homenagens, corpo do cantor Gabriel Diniz é enterrado em João Pessoa, na Paraíba.